Olá, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Rafael, é uma alegria estar com vocês aqui, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus nesse período, mesmo que distantes, a gente poder ser edificados uns aos outros, e glória a Deus porque Ele tem nos dado meios para que isso possa ser feito. Então, nesse período que temos, vocês estão conversando e falando sobre a missão, hoje a gente conversar e pensar um pouquinho sobre a missão em meio à juventude, como que são os desafios que nós temos nessa realidade da missão em meio à juventude. E eu queria começar lendo um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 até o 17, que diz assim: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta de vocês, a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Olha, temos vivido tempos difíceis, e uma das principais características desse tempo que temos vivido é o secularismo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho sobre isso. A ideia desse secularismo que a gente tem vivido, ou um pensamento secular, ele se refere a uma ausência de qualquer vínculo em relação à crença ou à autoridade de Deus. Uma das principais características que nós temos desse pensamento é uma relativização da verdade. Então, você já deve ter conversado ou visto alguém, e quando você tem falado com ele, ele responde para você assim: não, mas isso é a maneira que você pensa, a maneira como você acredita, eu penso diferente. E como que essa ideia de construírem vários mundos, vários universos dentro do nosso universo, vem fazer com que qualquer argumentação, às vezes a exposição de um princípio bíblico, de um valor, se torna tão agressivo e ofensivo, e mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E uma dessas situações, e o que a gente percebe é que esse pensamento secular, esse secularismo, essa ideia, ela é muito presente nas universidades, nas escolas, lugar onde os nossos jovens estão. E como eles são impactados e influenciados por essa realidade. Pensa sobre mais ou menos coisas que acontecem com essa ideia. Eles, inclusive dentro da fé, não somente eu dizer assim, é só nas universidades que tem isso. Não, dentro da igreja a gente começa a perceber realidades desse secularismo entrando. Eu li um texto falando sobre isso, e ele comenta sobre essa onda do secularismo que vem na Europa de 150 anos. Ele demorou esse período nos Estados Unidos, aparentemente não foi tão impactante assim, e a gente percebe isso no Brasil. E como? Inclusive dentro da nossa realidade de fé e igreja, quando negocia com o pecado. Você conhece pessoas que estão dentro da igreja e negociam com o pecado. Negociar com o pecado é dizer o seguinte: não, isso já foi pecado, mas hoje não é mais. E eles racionalizam essa ideia para que essa situação deixe de ser um problema. Racionalização com a verdade. Racionalizar com a verdade é quando você começa a tentar convencer você mesmo de que aquilo que está sendo feito de errado não é mais errado. Então, a gente cria diversos argumentos, negocia com essa situação. E uma das características que a gente percebe dentro da igreja disso é negar a autoridade bíblica. Existem vários movimentos, várias situações em que a gente enxerga e identifica essa negociação com os princípios bíblicos. Então, a autoridade patriarcal do marido como senhor do lar, hoje já é tido como um problema. A questão de moralidade, relacionamento com pessoas de sexos diferentes já começa a ser visto como, não é só isso que pode acontecer. Então, a gente vê, inclusive dentro da igreja, pessoas defendendo valores que são
apresentados e vendidos e defendidos pelo mundo, e esses valores começam a entrar dentro da igreja, desse universo de fé. A gente começa a ver igrejas que banalizam exatamente a fé, pensando somente na alegria, na felicidade, no siga o seu coração, se isso te faz feliz, tudo bem. Os relacionamentos, o casamento, ele deixa de ter esse apelo da fidelidade. Se você não está bem com esse seu esposo, com a sua esposa, termina e começa de novo. O objetivo é exatamente ser feliz. E isso é uma perspectiva, uma característica desse secularismo, e como que isso tem estado tão presente na nossa sociedade, como que isso tem entrado dentro da nossa igreja, e dentro da fé, dentro dos rincões que nós temos professado o Senhor Jesus, e isso vai fragilizando exatamente essas características que nós temos, e é um desafio muito forte quando nós temos como perspectiva a evangelização dos jovens. Por quê? Essa é uma palavra que está na moda agora, o pessoal gosta de dizer muito, que é o pensamento, a cosmovisão. Qual é a cosmovisão que está imperando nesse universo? E a gente começa a perceber que, enquanto no passado, há coisa de 150 anos, a gente observava que a principal cosmovisão que se tinha no mundo era a cosmovisão baseada na Bíblia, onde Deus ele era o centro de todas as coisas, em que as pessoas não davam passos ou se dirigiam a realizar alguma coisa sem pensar em Deus. E se você tiver a curiosidade de pegar alguns livros clássicos, livros do século de 1800, de 1700, histórias comuns desses contos, como Moby Dick, ou Frankenstein, o retrato de Dorian Gray. Esses livros, eles têm ali uma cosmovisão cristã, e eles estavam se desligando desse universo e começam a passar sobre uma outra perspectiva, no universo de uma nova cosmovisão, e essa nova cosmovisão se desligando exatamente dessa perspectiva da crença ou da autoridade de Deus, tá? Beleza. A gente tem esse cenário, esse é o momento que nós estamos vivendo, e agora, como que a gente age? Como que a gente responde a essa situação frente aos jovens que estão se perdendo, perdidos, e precisam, então, ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que atenda e que alcance o coração deles? O que eu tenho para você? O texto que nós lemos de 1 Pedro, ele traz uma das afirmações fantásticas, que é estarmos prontos para responder à esperança, a razão da esperança que há em nós. E em tempo de questionamento de valores, nós precisamos saber no que nós cremos. Nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos, tá? No que a nossa fé está fundamentada. Muitos têm professado uma fé, e essa fé acaba se tornando uma fé rasa, vazia, sem fundamentação. Porque, gente, aprender dá trabalho. E se você aprende simplesmente a gente não aprende por osmose, na verdade, né? Você andar com o seu pastor, você vai aprender algumas coisas, mas você vai ter que ter o seu tempo de dedicação para o estudo e o aprendizado da palavra de Deus para você crescer também, tá? E isso faz tanto de sentido, porque naquilo que está dentro do nosso coração é o que nós falamos. Jesus diz isso, e esse princípio ele está querendo afirmar que o que tem guiado o nosso coração, o que nos move, o que nos motiva, qual é o alvo, qual é a expectativa que nós temos quanto à vida. Se a nossa vida está recheada da palavra de Deus, nós vamos estar expressando e falando a respeito disso. Agora, se nós estamos sendo impregnados com todos os valores que estão ao nosso redor, que têm nos bombardeado por tantas coisas, é disso que nós vamos seguir, perseguir, fazer, falar e ensinar a nova geração que está chegando aí. Então, eu tenho falado, quanto nós vamos conversar principalmente com os jovens, é que antes de enfrentar um debate sobre essas situações, nós precisamos ter convicção da fé da qual nós professamos. E é uma dessas situações que o apóstolo Pedro tem falado em 1 Pedro 3. E assim, antes de você, nessas conversas, apontar o erro, a falha do outro, eu tenho falado o seguinte: você está
pronto para poder afirmar naquilo que você crê, você tem convicções do que você crê, e você consegue explicar aquilo que você crê, porque apontar o erro do outro muitas vezes é fácil, porque se torna nítido ali a divergência, mas como que você pode explicar, apresentar, ensinar e mostrar aquilo que você crê, aquilo que você vive e acredita? Então, no que você crê sobre, como que você crê sobre, como que você consegue explicar diversos assuntos da nossa realidade, da nossa sociedade à luz do Evangelho. E esse é um desafio que nós temos hoje, e quanto a conversar com jovens a respeito da fé. Nós estamos vivendo uma geração de jovens bastante informados. O nível e a quantidade de informações que têm sido produzidas no mundo é gigantesca. E eles, como jovens conectados, em qualquer lugar do mundo, eles, a um clique, eles conseguem ter acesso a diversas informações. Mas conversar com uma pessoa a respeito de diversos assuntos, ele tem um poder e uma capacidade fantástica que é a gente, abraçados ali nesse mundo de empatia, a gente pode, alcançando o coração deles, falar a respeito do Evangelho e da fé. Tá? Há uma luta que está sendo travada. A gente tem que ter isso em mente e consciência, tá? Quando as verdades estão sendo expostas, a gente tem falado a respeito da verdade do Evangelho, aqueles que dizem, né, nesse universo onde tem todo tipo de verdade sendo colocada, qualquer coisa vale, somente as verdades que estiverem dentro do rol do pensamento desse grupo de pessoas é que valem. Então, o meu pensamento divergente do dele lá não vale, sabe? Assim, é o seu ponto de vista, é a maneira como você enxerga, mas se tiver diferente do meu é um problema. Essa é a maneira como esse grupo tem visto e enxergado essas coisas, tá? Então, quando falam sobre enquanto o que eu penso não contraria o senso comum sobre moralidade, relacionamentos, valores, e está tudo bem. Mas no momento que eu exponho algo que vai contra o pensamento desse mundo, expomos exatamente essa hipocrisia desse pensamento relativo, tá bom? Mas então eu deixo para você uma afirmação que é a seguinte: antes do embate, a verdade. Antes de você entrar para brigar, para discutir com essa pessoa, esteja preparado para responder a afirmação daquilo que você crê, sem necessariamente você chegar e apontar o erro do outro. Eu entendo que você tendo a convicção daquilo que você acredita, você vai estar mais fortalecido, fundamentado naquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de diversos aspectos da nossa fé. Agora, eu queria trazer um assunto para você, que era sobre essa situação que nós estamos vivendo. Nesse cenário do secularismo, sobre nós apresentarmos a realidade da fé, eu queria deixar claro que nós, como soldados do Senhor, estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra as artimanhas que estão sendo planejadas para poder roubar o coração das pessoas, e isso nós temos que estar preparados para isso. Por que pensar nesse universo de que nós estamos em guerra é importante? Quando um soldado ele vai para a batalha, ele não se preocupa com as coisas desse tempo, mas sim como lutar e vencer a guerra. Você não vai enxergar e ver um soldado lá e ele vai estar preocupado se a roupa dele está legal, ou se a viagem que vai fazer é importante. Todas essas coisas são legais, são joias. Mas é a questão aonde que está o foco, aonde que está a sua atenção, a sua preocupação. Saber que nós estamos em guerra, ela muda a maneira como a gente faz as coisas, se preocupa sobre isso. Saber que você está participando de uma guerra muda a definição do que é legal. Porque você começa a dar prioridade para as outras coisas. Se a sua família está sob ataque, você não vai ficar ansioso por causa de roupa ou do cabelo. E nós estamos em guerra. E essa batalha que estamos travando é uma batalha diária. Ela acontece todos os dias, todos os lugares. E a sua vitória e derrota conduzem ao céu ou ao inferno. Olha o que diz Efésios 6, capítulo 11. Diz assim, Efésios 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 1 Timóteo 6, 12 diz, combate o bom combate da fé. Não faça parte da multidão de pessoas que estão cegos e não sabem o que está acontecendo. E aí, a gente muitas vezes tem vivido
uma realidade passiva, apática, alienada do que está acontecendo no mundo, e a gente não está pronto para poder enfrentar essa situação. Por isso que é necessário a gente ter convicção daquilo que nós cremos e nos empenharmos no estudo para estarmos preparados para isso. Tá? Quando a gente tem a consciência disso, pensar sobre coisas como triviais, o último lançamento do cinema, o mais novo aplicativo para o celular, qual é a música mais badalada da parada, significa que você não sabe o que está acontecendo. Quando essas coisas começam a tomar mais conta do seu coração do que estar preocupado sobre o momento que nós estamos vivendo como igreja, sociedade, pessoas, a gente começa a perceber que a gente acha que está tudo bem. Tá? Essas coisas são como flores cortadas. Brilham hoje, né? Televisão, celular, essas coisas assim, elas brilham hoje, mas amanhã são jogadas fora. São completamente insignificantes quando comparadas a eventos que moldam o curso da eternidade. O que é mais importante para a gente hoje? O que está realmente acontecendo é que povos e nações estão sendo escravizados por Satanás ou estão sendo libertados por Cristo a partir da proclamação do Evangelho. E a luta que nós estamos tendo nessa guerra, né, Cristo tem nos chamado, né, para agirmos nessa guerra para libertar essas pessoas que estão sendo aprisionadas. Então vamos lá, combate o bom combate. 2 Coríntios ainda nos diz assim, 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Timóteo 2:3 diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós precisamos estar preparados para isso. Então nós estamos em batalha e ter consciência disso muda a maneira como nós enxergamos e nós passamos a estar mais preocupados com isso. E uma maneira que eu me preocupo muito, e aí a gente fala sobre a evangelização dos jovens no foco de alcançar o coração daqueles que estão fora da igreja, nesse universo, como estava falando, de estarmos prontos para poder responder à razão da esperança que há em nós. Sabemos que estamos em uma guerra, mas há uma coisa que me preocupa muito nessa questão. Quando a gente tem um universo de jovens que crescem dentro da igreja, chega em um período da sua vida e eles abandonam a fé. E o grande problema que eu percebo nisso é que eles não nutriram em seu coração uma fé autêntica. Eles conseguem identificar características e responder a várias situações do evangelho, mas nunca nasceu no seu coração uma fé autêntica. A fé que eles nutriram é a fé dos seus pais, a fé dos seus pastores, dos seus líderes, mas não é algo que nasceu no seu coração, não é algo que eles mesmos desenvolveram a partir do estudo, da leitura e do crescimento na palavra de Deus. E olha como que isso é sério. Se você lembrar um pouquinho da história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, passaram lá aquela peregrinação toda no deserto, e eles estavam com as suas mentes alertas, porque eles estavam em guerra e tinha várias situações que não os permitiam vacilar, mesmo assim vacilaram, tiveram que peregrinar durante 40 anos, até que Josué lidera o povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E aí, depois de terem chegado na terra prometida, tomaram posse da terra, Josué, então, ele conduz o povo no finalzinho do livro de Josué, ele chama as nações e fala o seguinte: decidam hoje o que vocês querem, se vocês querem servir os deuses dessa terra, os deuses depois do mar, mas decidam hoje. Eu e a minha casa, nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. O povo ali diz que vai servir a Deus, joia. E no início do livro de Juízes, a gente tem uma situação muito triste, que quando a geração de Josué morre, e a geração de Josué parte, surge uma outra geração que não conhecia Deus. A geração de Josué, então, dos pais dessa nova geração ali de juízes, ela falhou porque ela não ensinou, ela não cumpriu de falar a Deuteronômio capítulo 6, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, enquanto estiver fazendo qualquer coisa a respeito de Deus, daquilo que Deus fez por eles. E então surge uma geração que não conhecia Deus. E a gente começa a observar isso hoje.
como a gente tem visto um universo secularizado, e esse tempo secularizado ele tem estado impregnado, inclusive, na vida dos cristãos, desses que estão dentro da igreja, talvez você esteja vivendo uma situação assim, em que você negocia com a fé, você acha que isso não é tão mais importante assim, e como que isso tem feito que a próxima geração surja e seja uma geração com uma fé enfraquecida, que esteja sujeita e abalada por qualquer coisa que possa ser dita. E passe, então, às vezes, a defender princípios e valores que são completamente contrários à palavra de Deus. Essa nova geração surge e ela não tinha uma fé verdadeira. E como que a gente, então, hoje pode atuar e trabalhar na vida dos nossos jovens para que eles possam, então, nutrir em seus corações uma fé que não é a fé dos seus pais, não é uma fé dos seus líderes, não é uma fé dos seus pastores, mas é uma fé deles, fé que nasceu em seus corações, e essa, então, está fundamentada na palavra de Deus, e eles passam, então, a defender aquilo que eles acreditam. Então, o grande detalhe é, a gente defende aquilo que a gente acredita. Então, eu não defendo, talvez, aquilo que o fulano acredita, mas eu defendo aquilo que eu acredito, e eu vou trabalhar em prol daquilo que eu quero defender. E como que faz todo o sentido a gente pensar agora em um processo de formação desses jovens para que eles, então, fortalecidos na sua fé, nutram em seus corações uma fé autêntica e essa geração, então, possa ensinar uma próxima geração. E essa é uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo. Quando ele chama Timóteo e fala para ele o seguinte, que você, então, ensine homens, para que esses homens sejam capacitados. E esses homens capacitados ensinem outros homens, e esses homens que foram ensinados possam ensinar outros homens. Isso que a gente está falando é a descrição do discipulado. E como que isso é tão importante no nosso tempo, de estarmos nutrindo e trabalhando na vida dos jovens para que esses discipulados, então, possam, maduros na fé, trabalhar na vida de outros jovens e esses, então, agora maduros na fé, continuarem e perpetuarem essa realidade de fé. Agora, o grande problema é que quando a gente se empenha para fazer isso, a gente sabe que dá trabalho. E para que a gente possa se empenhar no processo da proclamação na vida de jovens, nós precisamos abraçar essa causa, colocar o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso amor e amarmos esses jovens. Porque se as coisas não vão acontecer sozinho. O Senhor nos tem dado missão para que nós possamos cumprir. E uma das mais importantes que nós temos é gerar no coração desses jovens o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele é aplicado a partir da graça do Senhor Jesus na vida deles. Então, eu queria pensar com vocês a respeito de algumas aplicações bem objetivas para a gente pensar sobre esse assunto. Eu e você somos desafiados, então, a proclamar o tempo todo, o lugar e para todas as nações, gerações e idades. Com confiança e fé, nós seremos capazes de cumprir essa missão. Não é o meu esforço que vai resolver esse problema, mas nós precisamos crer e saber que Deus está nos enviando para poder cumprir isso. Eu e você muitas vezes podemos ficar frustrados quando parece que o outro não está dando ouvidos para a mensagem do Evangelho. Lembre que a mensagem não é nossa, a mensagem é de Jesus, a mensagem do Evangelho. Quando a mensagem do Evangelho ela é ridicularizada ou mesmo essas pessoas rejeitam o Evangelho, a gente fica frustrado, sim. Mas a gente precisa se lembrar de que quem promove a regeneração do perdido e convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quantas vezes a gente tem tentado fazer o papel de Deus nesse processo? Eu entendo que nós somos responsáveis pela proclamação, estarmos bem munidos e conhecermos bem a palavra da fé, para que essa possa ser usada com graça e poder através das nossas vidas pelo Espírito Santo. Mas é Ele quem convence. É Ele quem vai aplicar essa palavra no coração do jovem. Eu e você precisamos nos dispor. Por isso, a ação do Espírito Santo nessa geração, cada dia mais tem me mostrado o poder de Deus. Porque a gente tem visto jovens sendo colocados diante do Senhor. Jovens têm se prostrado diante do Senhor. Tá?
pois somente é esse Deus que tem poder para trazer à vida aquele que antes defendia ideias tão contrárias à fé e que um dia negava o evangelho e o poder de Deus. Nosso Deus, ele tem feito obras tremendas na vida dos nossos jovens através de diversas pessoas. E ele tem chamado você para poder cumprir e fazer a missão aonde o Senhor tem te colocado. Que você possa abraçar esse chamamento e fazer isso com graça e com disponibilidade no seu coração. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela igreja do Senhor que tem se empenhado na proclamação do teu evangelho. Mas tantas vezes a gente se vê cansado, abatido. Precisamos, ó Pai, ajuda-nos, restaura-nos, renova-nos, dá-nos, Pai, uma disposição nova. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essa geração, por jovens que hoje estão perdidos e se perdem em busca das suas próprias paixões. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que assim a igreja do Senhor, diligente, possa agir e trabalhar na proclamação do Evangelho e assim vidas sendo transformadas pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito, façam com que outros assim também aprendam do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos a graça sobre essa igreja e sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus os abençoe, é uma alegria poder participar com vocês, em nome de Jesus.